Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações sobre ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer um REIT, né, que é um fundo equivalente ao fundo imobiliário lá no mercado, na Bolsa Americana, né? O vídeo de hoje vamos trazer o Medical Properties Trust, MPW na Bolsa e negociado com a BDR M2PW34 na B3. Trata-se de um REIT que tem apresentado 12% de dividend yield quando a gente olha os seus principais números, né? Isso chama a atenção de vários investidores. Vamos entender se é isso mesmo, quais que são os riscos envolvidos dentro desse REIT e o que aconteceu para ele chegar nesse patamar aí de dividend yield. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então com uma visão do portfólio, né? Então ele possui 436 propriedades locadas para 53 operadores diferentes. São basicamente hospitais, casas de repouso, né? Clínicas, distribuídos principalmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, e na América do Sul ele tem alguns ativos na Colômbia. Vamos ter uma visão ali do que se trata, né? Então, começando aqui em Miami, a gente tem o North Shore Medical Center, né? Então, esse é o tipo de ativo, né? Um centro médico na cidade de Miami, né? Aqui, o São Joaquim Valley Rehabilitation Hospital, perto de São Francisco, na Califórnia, né? Então, temos aqui uma visão também de como são esses ativos, né? E aqui na região metropolitana de Londres, né, a gente tem o Blackheath Hospital. Então, ah, dá para se ter uma ideia, né? Então, são ativos aí voltados para a área de saúde, locados aí para os principais operadores que fornecem serviços de saúde nos Estados Unidos e na Europa. Vamos falar da distribuição geográfica, então, Estados Unidos representa 61% do portfólio, 23% no Reino Unido, 4% na Suíça, 4% na Alemanha e 7% dividido por vários outros. Aí temos Portugal, Espanha, Itália e Colômbia, os principais, né? Trazendo a participação no resultado, então ele se divide ali em cuidados gerais, né? Saúde ocupacional, reabilitações, cuidados de longo prazo, né? Então são vários tipos aí de imóveis, né, voltados aí para os diversos ramos aí dentro da área de saúde. Aqui temos os resultados anuais, então, desse REIT. Primeiro dado importante ali que a gente observa, uma queda acentuada nas receitas em 2023, né, levando, inclusive, ele a registrar um prejuízo. Fique com a gente até o final, vamos detalhar um pouco melhor ali por que aconteceu esse prejuízo. A gente observa no primeiro trimestre de 24 queda da receita também, né, e registrando prejuízo também. Então, a mesma situação que aconteceu aí ao longo do ano de 2023 se repetindo em 2024 aí, levando para uma situação de prejuízo. Aqui temos o gráfico histórico, então, né, da distribuição, né, e o resultado operacional, né, resultado de 2023 negativo. Mesmo assim, a empresa manteve aí um patamar de distribuição e com a queda dos preços das ações, a gente vai ver no gráfico de cotação, né, da sua ação, isso daí levou para dividend yields bastante elevados. Então, ele manteve ainda um patamar de distribuição que estava aí referenciado a um resultado um pouco melhor, e com a queda da ação dividend yield, a divisão de um pelo outro, levou a esse resultado aí de dividend yield impressionante, né? Estamos falando aí em 23, mais de 9% em dólar, né? E aqui está a cotação. Então, a gente teve ali, especialmente no ano de 2023, uma queda muito acentuada, né? Vinha aí chegando próximo a 25 dólares, né? E aí ela foi negociada a menos de 5 dólares no período recente. Então,
houve uma perda de valor impressionante aí nessa empresa. Nem todos os dados financeiros são notícias ruins, né? Quando a gente olha aqui para os dados dessa empresa, né? A dívida, por exemplo, ela apresentou uma queda no último ano, né? Então, essa é uma situação bastante interessante, apesar do valor patrimonial ele ter apresentado uma baixa ali, né? A gente vai ver, já fazendo um spoiler, teve um impairment ali em alguns ativos que compõem o seu portfólio, né? Então, isso daí trouxe o valor patrimonial um pouco para baixo. Aqui temos o gráfico de fluxo de caixa, em especial vale a pena observar ali que as atividades de investimentos, né, de 2019 até 2021 foram bastante intensas, né, e desde 2022 o fundo, a empresa, né, ela segurou um pouco esse investimento, ah, por conta até da situação aí mais crítica que a gente vai ver um pouco mais adiante. Nesse gráfico a gente traz normalmente a relação preço-lucro, né? Com a queda do preço da ação, ela veio caindo, né? E quando registrou prejuízo, ela foi para o campo negativo. E aqui temos aqui diversos REITs dessa área de saúde, né? No mercado americano. O Medical Properties ele apresenta o maior dividend yield, seguido pelo Healthpeak Properties e o Omega Health. Em termos de relação preço-lucro não faz muito sentido, já que está no campo negativo, né? Relação preço-valor patrimonial 0,4 é o mais baixo desse grupo, a gente percebe o tanto que está descontado em relação ao seu patrimônio, a ação, né? Ah, crescimento só de 2% nas receitas em 5 anos, né? A gente teve efeito daquela queda de receita. Margens e ROI negativos, né? E um valor de 2,8 bilhões de valor de mercado. A gente tem aí gigantes como a Welltower, que dá quase 62 bilhões de dólares de valor. Nesse gráfico a gente já traz a distribuição então de pagamento, né, de dividendos. A gente observa aí que os últimos 4 pagamentos já foram em patamar mais baixo. Esse é um ponto aí importante para o investidor observar, né? E considerar também o fato de ter registrado prejuízos, né? Há a possibilidade desse pagamento diminuir um pouco ainda. Então, esses 12% de dividend yield, de forma alguma, deve ser considerado uma garantia de recebimento, né? Esse é o inconveniente da gente olhar só o passado, né? Investir olhando só o resultado passado. Na análise das recomendações de analistas, né? Temos ali 6 recomendando compra, 5 hold e 3 para venda, né? A estimativa para 24 é ainda ficar no prejuízo, já para 2025 os analistas projetam aí um resultado positivo de 0,42 por ação. E agora estamos chegando na parte mais importante do vídeo, né? É entender o motivo ali desse prejuízo, né? Então a gente observa ali o prejuízo líquido de 875 milhões, né? E o FFO, né, em 779. Mas é importante observar que dentro desse resultado a gente tem aqui 693 milhões que são impairments. Então, basicamente, foram baixas contábeis que o fundo fez recentemente, né? E por esse motivo ali o resultado ele foi para o campo negativo. A gente somando também com valor, ajustes e valor justo ali de 221 milhões, né? Isso praticamente leva lá para o campo positivo. Então, quando a gente olha o FFO normalizado, né? A gente teve uma queda de 222 para 141, mas que não é ainda, né? Não leva totalmente para o campo negativo. Então ele fez essa baixa, esse ajuste contábil e por isso ele acabou indo para o prejuízo. Mas também existe um efeito também, né, de lucro, de perda de receita, que é um efeito importante, né? A gente tem uma queda de 222 para 141. Aqui temos a distribuição, né, de operadores. Então temos a Steward Healthcare, representa aí 1,8% de todos os ativos, né?
É um número relevante, né? Considerando que o fundo, que a empresa em si ela é gigantesca, né? Mas é importante guardar esse nome que esse é o principal motivo aí da piora do resultado, né? Então aqui a gente tem aqui as receitas por operadores, né? Então, se a gente olhar aqui em detalhes, né? A gente tem de ativos 3,2 bi de um total de 17, né? Que são dessa Steward Healthcare. Então é um número bastante importante e aqui a gente já começa a identificar o problema com ela, né? Que ela representa aqui 18,6% desse total desses ativos, mas no primeiro trimestre ela representou somente 3,9% da receita. Então a gente teve 15% do resultado ali impactado por essa Steward Healthcare. E aqui a gente tem a explicação, né? Aqui um detalhe, uma notícia da Yahoo Finance, né? Trazendo a seguinte informação, né? A, a companhia, né? Ela fez uma reserva em relação a um empréstimo para essa Steward Healthcare. Essa empresa, essa Steward, ela está passando por um problema, né, de recuperação judicial. Então a gente vê aqui na notícia, né, ela já preencheu o que o pessoal chama de Chapter 11, né, são os procedimentos de, de falência nos Estados Unidos, né. Então por conta disso, né, o MPW, né, ele acabou registrando aí uma situação bem problemática, né. E aí, olhando para frente, né, segundo o CEO da empresa, né, ele está buscando ali, né, uma expectativa de recuperar resultados lá na frente, né, considerando se excluir essa questão da Steward dentro da carteira do REIT, né, ela acaba tendo uma visão um pouco mais positiva, né. E aqui só informações adicionais, né, recentes agora, né, essa falência, né, colocou aí a empresa tem 9 bilhões em dívida aí que está sendo coberta pela venda de hospitais. Então, realmente a empresa, essa Steward, ela está numa situação bastante complicada. E aqui trazendo mais algumas notícias agora da Medical Properties, né? Então, primeira notícia trazendo aí que de fato a empresa ela afundou mais do que grande parte do mercado, né? Com informações adicionais sobre o que você deve saber para investir nessa empresa. Também a informação que ela apagou praticamente, né, alguns ganhos de valor, né, de ação que ela teve nesse ano. E também que alguns fundos de hedge estão fazendo short nessa ação, né? Ou seja, né? Apostando aí na queda adicional da ação. Então, você investidor que pretende entrar nessa empresa, né? Você tem que ficar atento a esses movimentos, né? Buscar aí o maior nível de informação possível, né? Entender um pouco melhor também essa situação com a Steward, que ela está de fato impactando aí de maneira geral a MPW. E aqui a gente tem então a cotação, né, da MPW, ela caiu 76,7% nesse horizonte, né? A gente observa que a queda ela foi ao longo principalmente do ano de 22 e 23. Até 24 ela estava ligeiramente positiva, mas recentemente com a queda ela acabou anulando esse efeito. A BDR, 66,9%, ela caiu menos, justamente por causa da valorização do dólar no período, né? A gente tem uma estoque que equivale a 2 BDRs, e volume é um dado importante também, que quem quer investir via BDR, né? O volume dela está na casa de 20 mil reais, né? Então é um volume bastante baixo. Já a ação, né, 16 milhões lá na Bolsa Americana, o volume não chega a ser uma preocupação para quem investe lá, né? E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento na Medical Properties. Lado positivo, diversificação geográfica, além de Estados Unidos, uma posição
significativa na Europa. A dívida diminuiu no último ano, é um dado importante. O preço da ação em patamar historicamente baixo, né? E se excluirmos a situação da Steward, o restante da empresa apresenta um cenário até bem melhor, né? Do lado negativo, né, uma queda significativa na receita, fruto daquela questão da Steward. A piora no resultado gerou queda nos dividendos, pode vir queda adicional nos dividendos, então tem que tomar cuidado com isso, né? O efeito significativo da recuperação judicial da Steward, então, ainda está tendo efeitos, né? Vamos ver como é que vai evoluir esse processo todo, né? E para quem pretende investir no Brasil, né, o volume da BDR deve ser uma preocupação, já que é um volume muito baixo. Espero que tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha trazido novas informações para vocês, apresentado este REIT, né, um fundo imobiliário americano. E aproveite para deixar nos comentários se você tem interesse nessa categoria de investimento e sugestões de próximos fundos para fazermos a análise em nosso canal. E até mais!